Eu e Edmond, nós combinamos um talk show aqui. Vamos tentar deixar o negócio mais descontraído. Realmente, a área de educação é uma área pela qual eu tenho paixão, né? Então, meus pais são professores, é o que eu entendi que realmente vai fazer diferença. E a gente sabe que a mineração ela tem como um dos principais riscos apontados durante alguns anos a falta de mão de obra qualificada. E falta de mão de obra qualificada passa por nós temos tecnologia e nós não temos pessoas aptas a atuarem com essa tecnologia, né? Então, eu acho que o que eu e Edmond vamos trazer, né, aqui um pouquinho, a ideia é que a gente vá falando e um complete a fala do outro. A gente resolveu parar de brigar, porque geólogo e engenheiro de Minas gosta de brigar, né? Então, assim, a hora que a gente entendeu que tem que ter um geólogo de bolso e um engenheiro de Minas de bolso. Na verdade, eu acho que isso... A gente falou bastante da academia, mas... sei lá, acho que a minha dedicação à academia é em torno de 10%, 15% do meu tempo. Eu realmente trabalho muito com consultoria. E hoje, eu converso isso muito com a Edmo. O que eu vendo nas consultorias é conhecimento integrado. Eu me percebo resolvendo problemas porque as interfaces não funcionam. Eu cheguei ontem de madrugada de Aracaju e eu estava acompanhando o embarque de carregamento de concentrado de uma das empresas para a qual eu presto consultoria. O que eu, geólogo, estava fazendo lá? Porque é o geólogo, né, deveria ser dessa forma, que realmente entende dos processos de amostragem, que entende do bem mineral, que entende das mudanças, para garantir, né, imagina, gente, a gente gasta uma grana produzindo, né, faz modelo, depois faz operação, faz concentração. Na hora que vai colocar isso dentro do navio, isso tem que ser coroado de laços, né? Então, essa é a ideia. Então, que a gente quer trazer uma questão de interfaces, que o geólogo ele tem que produzir um excelente modelo utilizável. A gente tem que entender que, a menos que essa é a minha ideia, eu estou lá na academia, eu quero desenvolver um mestrado para entender o comportamento de um litotipo, não sei o que eu vou lá no meu detalhe do que eu quiser. Porque eu quero aquilo, é diferente de eu sou um geólogo que trabalha para desenvolver um recurso, seja de longo, médio ou curto prazo, para atender a um cliente, que normalmente é o planejamento. Então, eu não tenho que ter o melhor modelo, eu tenho que ter um modelo execuível. Eu tenho que conhecer os problemas para saber o que eu tenho que gerar. Então, a ideia da apresentação é que a gente consiga mostrar para vocês que não existe produtos, que não existe uma cadeia produtiva sem que essas coisas uma conversem com a outra. Então, recentemente, eu escrevi uma matéria sobre o modelo geometalúrgico, que sempre é um assunto muito em alta, mas que, né, não sei, esse ano parece que o pessoal deu uma esquentada de novo no assunto. E aí, o que eu percebo? O pessoal começa o modelo geometalúrgico ao contrário. Né? Sim. Infelizmente é desse jeito. Começa pelo processo. Eu quero que seja assim, não é? Primeiro eles escolhem o resultado para depois entender qual é o input que eles precisam para chegar naquele resultado. Isso. Mas aí já passou muito tempo. E normalmente o recurso também já se foi. E aquela coisa, né, Marcela? Quando a gente se depara numa situação como essa, onde a gente quer moldar o resultado, escolher o resultado antes do processo ele ser conhecido, antes da gente seguir todo o streaming, toda a sequência de atividades, isso não tem outro resultado diferente do que gastos desnecessários, né? Custos mais elevados, que é tudo aquilo que a gente tenta afastar todos os dias. E o que a gente tenta fazer, pessoal, é exatamente um trabalho de educação dentro das empresas, né? Se a gente seguir todas as etapas fazendo o básico de uma maneira minimamente satisfatória, a gente afasta muito esse tipo de risco. Né? A gente não está propondo fazer projetos de pesquisa dentro das empresas. É muito mais básico do que isso. Né? Apesar de a gente ter essa relação com a academia, nós não estamos propondo projetos de pesquisa, coisas novas. A gente vai fazer da empresa de mineração ao laboratório. Não. Está muito longe disso. A gente está propondo fazer o básico bem feito. Né? Mas seguindo todas as etapas, seguindo todas as etapas, seguindo todos os procedimentos básicos bem feitos, a gente não vai nem cogitar a ideia de querer escolher resultados antes de ter os dados iniciais.
né? Porque é uma questão óbvia, de educação mesmo. É óbvio, né? Mas o óbvio ele é 30 segundos depois que alguém fala, né? Não parece óbvio para todo mundo que quem vai definir o que precisa ser concentrado é a geologia? Não é a base disso? Então, por que tem plantas sendo desenhadas, sendo compradas antes dessas definições de caracterização? No Brasil, não, né? Isso acontece aqui no Brasil, não, né? Só lá fora. Bom, gente, vamos lá. Eu vou puxar aqui alguns assuntos, né? Depois o Edmond vai trazer mais o detalhamento do planejamento, mas aqui é uma ideia até que eu gostaria que vocês participassem um pouco. Não precisa esperar o final para interagir, não, né? Não precisa ficar nessa situação. Mas depois ele vai trazer essas questões entendidas dentro do que é o planejamento, a cadeia de valor em si. Mas se a gente for pensar, por exemplo, quais são as atividades da geologia? A grosso modo, né, a gente vai passar pela pesquisa, obviamente, né? Quem tem o número da loteria somos nós, só não temos dinheiro para jogar. Então, assim, infelizmente a gente descobre onde que está a curva, mas quem vai extrair é outra pessoa. E a gente passa na pesquisa pela construção de modelo e vamos pensar o que é um modelo. E a gente vai entender que se a gente entender o que é a palavra, metade das brigas elas não deveriam ser consistentes. O modelo ele é uma interpretação de alguém. Alguém interpreta alguma coisa sobre conjunto de dados. Bom, aí começa a primeira situação, né? É uma interpretação de alguém sobre alguns dados e informações. Se os dados e as informações elas são ruins, são insuficientes, não são bem tratadas, adianta a interpretação? Não tem como você fazer uma interpretação consistente em cima de dados ruins. Então, não tem tecnologia que vá resolver questões de modelagem, não tem inteligência artificial que vá criar o modelo com dados ruins, né? Então, o primeiro raciocínio disso daqui tudo é que e sempre há nessa cadeia produtiva cliente e fornecedor. A geologia, os nossos clientes sempre vão ser os engenheiros, o planejamento, as coisas precisam sair desse modelo. Mas a gente precisa que sejam fornecidos dados para nós. E esses dados, eles vão mudando de escala. Quando eu venho andando da pesquisa, do desenvolvimento, da operação e do fechamento, na verdade eu estou mudando a escala. Modelo, a diferença entre um modelo de recurso e um modelo de curto prazo é escala. É isso, é ter dados e informações suficientes que suportem aquela interpretação. Ah, mas o modelo está errado, por definição, né? Inclusive, é aí que entra todas as questões de que aquecer e amostrar, porque ele está errado. Ele é uma interpretação de alguém sobre alguma coisa que apresenta variabilidade. Ótimo. O que eu preciso, o que eu tenho que entender dessas etapas todas? E aí, aqui o pessoal de pesquisa pode pensar assim, eu na pesquisa não preciso de engenheiro. Eu sou geólogo de pesquisa, eu só preciso fazer mapeamento, sondagem, fazer um modelo, não preciso de engenheiro aqui. A pesquisa pressupõe a lavra. Ninguém faz pesquisa simplesmente para falar, ai, que linda essa área, nossa, que maravilhoso, quantidade de terras raras que tem aqui, vamos continuar alegres e felizes. Não, a gente faz pesquisa pressupondo a lavra. E se eu pressuponho a lavra, às vezes não é geologia, não é modelo geológico que vai intervir na questão daquilo ser ou não ser viável. E aí, se a gente não entende dos nossos amigos, você precisa de geotecnia para saber se alguma coisa é viável ou não é viável? Com certeza. Água. Certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Então, não é só fazer a perfuração, não é só recuperar, entender da recuperação dos furos de sondagem, ou a gente entender a distribuição de teores. Existem aspectos muito mais profundos, né, que precisam ser analisados desde a pesquisa, né? Até mesmo tamanhos de amostras, como eu vou fazer a composição dessas amostras, porque a gente tem que entender que depois disso vai ter uma operação, pessoal. E a gente sempre vem batendo nessa tecla, né, Marcela?
por exemplo, a Marcela é geóloga, ela tem uma predisposição natural em, por exemplo, entender como que se comportam microestruturas de uma mineralização de ouro, por exemplo. Né, Marcela? Isso não tem como tirar isso de você, isso é seu, isso é seu. Para mim, isso não faz diferença nenhuma. Para mim, isso aí é ridículo, porque numa mina, não tem, existe algum equipamento, pessoal, de mineração industrial, de mineração que consegue fazer cortes menores que 2 metros? Não consegue. Então, um Budan, né, Marcela? Para mim não faz sentido. Sério, não faz sentido. Mas eles são tão lindos, eles são tão contínuos. Mas quem vai pagar essa conta para fazer a amostragem, né? Ai, tá bom. Ele tem razão. É. E se a gente não entender isso, se o geólogo não entender que o engenheiro ele tem razão, que a gente não adianta gerar um detalhamento numa escala. Ah, mas eu tô aqui no desenvolvimento. Ó, entendo. O que eu quis dividir aqui para vocês foi meio pesquisa ali, o potencial exploratório, início, né, o desenvolvimento. O desenvolvimento aqui é mais a área de recursos e reservas, operação, obviamente, e fechamento de mina. Precisa de geólogo em fechamento de mina? Precisa de interface com planejamento? Precisa, né, gente? Agora, antes, não, por mais óbvio que fosse, não estava previsto na Constituição que uma mina acaba, né? Pois é outra coisa, né, Marcela? Porque é o seguinte, o que a gente vê normalmente para um plano de fechamento de mina moderno, um plano de fechamento de mina do século XXI, né, Marcela? A gente... Sem medo de errar, qualquer tipo de mina vai ter algumas situações onde você vai fazer aterro, você vai recuperar a topografia de áreas mineradas. Né? Se a gente não conhecer as características de empolamento, as características reológicas, as características de umidade e outras características mineralógicas dos materiais, e outra coisa, Marcelo, será que na mineração a gente consegue separar tudo direitinho numa pilha? Será que a gente consegue empilhar e recuperar a topografia só com filitos, só com xistos, com material com comportamento homogêneo? Não. Né? Será que... Geologia e homogeneidade não existem. Não existe. É fundamental a participação do geólogo ainda nas etapas de fechamento, né? Que é uma coisa também que é difícil as pessoas entenderem. Não, mas os caras que estão aqui são todo mundo engenheiro de minas. Os caras tocam operação, os caras toca caminhão e equipamentos, é isso que a gente precisa. Mas conhecer as características do material também não seria importante? Se os tratores estiverem rodando, tá tudo bem. E não é bem assim, porque qual é o risco, pessoal? Qual é o risco em termos operacionais? Agora, falando como engenheiro de minas, o risco é você ter um custo muito maior do que o previsto. Que tal? Agora todo mundo entende. Né? Custos maiores do que o previsto são situações que a gente precisa afastar num projeto de mineração. Como que a gente afasta esse tipo de risco? Investindo em informações, desde a pesquisa mineral. Né? Construindo esse banco de dados desde o início das operações. Quando a gente for remanusear esse material, ou reutilizar ele para um aterro, para uma recuperação de topografia, tratar esse material de uma maneira, segregar esse material para recuperar as áreas mineradas, nós já temos essas informações, nós já temos esse banco de dados e conseguimos trabalhar e construir orçamentos mais factíveis. Então, esse é um ponto que a gente busca chegar, né? Entender que a construção de orçamentos execuíveis que tenham uma gestão mais favorável, que possam trazer uma maior tranquilidade e afastar o efeito serrote nos custos operacionais, a gente tem que passar por investimentos em construção de bancos de dados. Tudo vai começar com os dados, que de fato, né, Marcela, desse jeito, a gente pode afirmar que as informações, elas sim, desde o início, desde o primeiro dia, é o principal ativo de uma empresa. São essas informações, tudo é construído em cima dessas informações. Até mesmo o nosso headcount, quantas pessoas vão estar dedicadas a esse projeto, tudo isso é construído com base à fundação do projeto. São as informações, é o banco de dados. Todas as decisões são tomadas em cima do banco de dados. Mas não é o ativo mineral? Não, ele não pertence a você, ele pertence à União. Você tem uma autorização de pesquisa, uma concessão de lavra. O que é da empresa, o que é rico, que a empresa tem, são dados. E a construção do que é feito com esses dados. Então, aí o que tem que ter? Olha, eu fiz ali o meu... Nossa, tem uma história, eu estou vendo o Wendel sentado ali, que essa é ótima. Não foi com você não, Wendel, foi com o Roniel.
Eu terminei o meu modelo, lindo, maravilhoso, né? Que era tudo assim, tem que fazer em uma semana. Tipo, era meio prazo padrão, assim. Tudo tinha que sair em uma semana. Seja um modelo com 2 milhões de furos ou com 12 furos. Tinha que sair em uma semana. Beleza, aí eu terminei meu modelo, né? E eu fiz o quê? O meu modelo geológico de minério. Aí tinha lá, tudo muito bem detalhado, né? Quais eram os litotipos, maravilhoso. E o resto era uma caixa cor-de-rosa. Gente, modelei tudo bonitinho, o restante, que era encaixante, era uma caixa cor-de-rosa. Aí vem o Raniel, tudo bonzinho. Ai, Marcela, tem bloco vazio no modelo. Não tem, não. Eu conferi, fiz o relatório. Não tem bloco vazio, todo bloco tem densidade, todo bloco está estimado, todo bloco tem litologia. Não tem. Não, mas mais de 60% do modelo está com bloco vazio. Você tá louco? Aí, vem cá. A hora que ele abriu, era o estéreo, né? Mas isso é estéreo. Pois é, mas eu preciso fazer aqui o planejamento, né? Tem que fazer as coisas. Ah, o que você quer, Roniel? Não tem nem densidade, Marcelo. Ah, usa 2.7. Por quê? Porque eu não tinha, naquela época, a menor dimensão de quem era o meu cliente. Se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar numa mina, gente, minério é subproduto de mina. A gente movimenta muito mais estéreo numa mina. A gente vai ter um problema muito mais assim, intenso com questão de frota, de empilhamento, de espaço, de um monte de coisa. Com estéreo do que com minério. O minério está ali, está joinha. Ele não é o problema. O estéreo é o problema. Só que o que eu não conhecia? Eu não conhecia o problema do meu cliente. Eu estava construindo o quê? Eu estava construindo o meu melhor modelo. Eu estava lá definindo os meus budas. Eu estava lá fazendo as minhas coisas. O Edmund está brincando com isso porque todo geólogo, quando começa a modelar, ele passa por isso, né? Ele passa pela questão de eu tenho dados suficientes que suportam uma escala de detalhamento. E você não para pensar que aquele detalhamento que você está gerando pode ser um problema muito grande. Porque se não tem resolução, você vai errar na diluição, você vai errar... Nossa, eu modelei um monte de coisa pequena, como que eu vou corrigir com volume? Eu faço um monte de bloquinho, né? Aí... Isso, e pra gente não faz sentido. Mas não faz. Obrigada por terem me ensinado. Tá bom que não faz sentido. Mas é isso, gente. A gente meio que tem que entender os problemas. E o planejamento, aí o Edmund vai mais a fundo, né, nisso. Por que eu estou aqui colocando a questão da importância do planejamento? Porque não é um lugar legal de se estar, assim, sinceramente. Não é um lugar de se estar porque ele é o cara que tem que... Bom, primeiro, imagina se você tivesse uma cafeteria e quem definisse o preço do café fosse o mercado. Essa redondeza. O pessoal que vai lá na sua cafeteria fala assim, hoje eu quero pagar R$1. Aí o pessoal tá de boa e fala, não, hoje eu vou pagar R$5 no seu café. Mineração é isso. É esporte radical, gente. Mineração é você construir um negócio em que você não define sequer o preço do que você vai vender. O trem é seu e não é você que diz quanto que aquilo vale. Olha que loucura. E a gente está nesse nível de problema. E aí o coitado do planejamento ele vai ter que ouvir. Olha, eu preciso vender tanto. E assim, eu já vendi, tá? Não é assim? Sim, já está vendido. Já está vendido. O navio vai sair mês que vem. Ah, então já vendi. Não, mas não tem esse material aqui. Não, ema, cada um com os seus problemas. Eu já vendi. Porque vocês conseguem entender que tem um problema gigantesco de comunicação? E aí o que vai ter que acontecer? O planejamento vai ter que ir lá para a geologia e falar o quê? O plano tem que ser revisado e a gente tem que buscar esse material rico que eles prometeram lá. Entendeu? Eles prometeram lá. Oi, gente. Aí a gente tem que ir com o geólogo. Isso, e tem que ter zero de fósforo. Então a gente tem que ficar louco aqui na mina e achar esse material. E aí, sexta-feira, 2 horas da tarde. Sexta-feira, 2 horas da tarde. Mas a gente tá brincando, mas isso eu já me vi nessa situação muitas vezes. Não, na Austrália, no Brasil não acontece. Essas coisas não acontecem aqui no Brasil. Ninguém faz isso aqui no Brasil. E aí não, ninguém, né? Então, ninguém passou por isso. Só que aí, o que acontece? O coitado do planejamento vai e muda. E gente, eu sei o que é isso. Porque até entender o que era isso, eu me colocava no lugar de sentir o quê? Ódio. Né? Porque, assim,
Ai, lógico, eu fui, me coloco no direito de sentir ódio. Eu fui, avaliei o banco de dados, né? Fiz o plano de amostragem, aí deixei lá tudo bonitinho, vi qual que era a escala do modelo, rodei a estimativa, classifiquei a estimativa. Aí eu falei, planejamento, ó, isso daqui, ó, é área de confiabilidade, pode entrar. Aí ele pega e fala assim para mim, não, agora eu preciso disso. Aí você olha para o modelo e fala assim, não, mas para eu ir para essa região aqui não está nem amostrado. Tem que mudar tudo de novo. E aí você fica doido, com raiva. Por quê? Porque o modelo, gente, não é da geologia. Só que até você fazer essa mudança, até você fazer esse entendimento do que significa cada atividade dentro da cadeia produtiva, quem é que te fornece dados? Com quem que eu posso ficar muito irritada? Com a topografia. Topografia, eu tenho direito de ter ódio da topografia. Ali é um lugar que eu me coloco no direito. Mas coitados, Marcelo, ninguém dá muita importância para eles também, né? Todo mundo deixa eles num segundo plano, né? Não, mas deixa eles no segundo plano, aí eu fico brigando com quem? Com o laboratório, né? Ah, vou brigar com o laboratório. Eu tenho certeza, eu quero um teor com assertividade na terceira casa decimal. Certo? Aí você vai e briga com o laboratório. Eu tenho certeza que o teor é esse. Eu só não sei se ele está aqui ou se ele está 10 metros para lá. Mas eu tenho certeza que o teor é esse. É isso que não dá para entender, né, Marcelo? Dá pra... Entenderam, pessoal? Olha só, talvez a gente chegue no laboratório, exige uma precisão altíssima no resultado da química, mas a posição desse resultado, que é fundamental para o projeto, não é tão importante assim. E não dá para fazer absolutamente nada dentro dessa cadeia produtiva. Olha só, não dá para abrir, não dá para começar a conversa sem topografia. Até depois que a mina fecha, para a gente poder falar qualquer coisa de mineração, precisa de uma boa topografia. E a gente ainda continua discutindo isso. Né? Mas depois que fechou a mina, você precisa de topografia? Mas é claro que sim, velho. Mas a mina já fechou, não está produzindo nada, mas, cara, acho que parece que tem uma comunidade aqui do lado, aqui, e esse material está se movimentando. Que tal? A gente consegue medir essa movimentação de qual é a dinâmica desse material? Naturalmente, ele vai, numa escala maior ou menor, ele vai se acomodar. É necessário, a topografia é fundamental, fundamental. Gente, a gente está falando muito da questão do planejamento, essa questão de mercado e a posição da geologia. Porque o planejamento, ele é aquela posição que ele tem que entender o que o mercado quer, ele tem que dizer para a operação o que ela vai fazer, para onde que a mina vai, com qual expectativa. Aí a hora que a gente entra em operação... Quem é forte, gente? É a operação. É quem é forte. Aí você vai, a geologia fala, aquela rocha, aquilo é friável, viu, planejamento? Não vai fazer isso não, tá, planejamento? Eu te avisei. Sim. Aí o planejamento fala, não, tá bom. Ok. Aí você vai fazer a rodada na mina e aquilo lá tá tudo comido. Tá, nós escavadeiro tá no pé da bancada já. Mas planejamento, eu te avisei. Mas aí o supervisor falou que tem aquele material para poder cumprir a produção, porque ele é medido por produção, sabe? Entendi. Ele não é medido por qualidade. Tem que jogar ali na boca da planta. O britador tem que ficar mastigando sem parar. O britador é faminto. Ele é faminto, não pode faltar material no britador, essa é a regra. Mas eu não entendi, a concentração ela é 1/3 mais lenta que a britagem. Aí você vai fazer estoque? Pois é, isso que deveria ter sido lembrado, né? Mas o cara, na supervisão, ele não foi sensibilizado por isso, né? Entendi. Então a gente fez estoque. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Existe, pessoal, uma desconexão completa. Isso é um caso real, desconexão completa da operação de mina com a concentração. Não é nem o porto, né, Marcelo? Não é nem o porto, mas é o cliente da mina, qual que é o processamento mineral. Existe uma desconexão completa, porque a operação de mina é medida de uma forma, né? Existem casos que é medida de uma forma onde você exige uma produção, você tem que lavrar volumes muito altos de material sem ter mecanismos de garantir a qualidade, de garantir o rendimento de operações subsequentes. Esse é um outro caso clássico, né? Qual é o resultado disso? Custos mais altos, abreviação do tempo da vida útil da mina, você não vai ter uma aderência e um cumprimento adequado do seu plano, você vai ser o modelo que deveria ter sido seguido, porque se a gente faz um plano e ele é de acordo com o grau de precisão e de confiabilidade de um modelo, se a gente roda fora desse plano, a gente não consegue garantir mais teor,
né? E aí quando a gente faz a reconciliação fica completamente furada, né, Marcela? Porque a gente... Aí o modelo não se confirma. O modelo não se confirma, depois a gente tem que fazer rodar o modelo de novo, porque ele não está confiável, esse modelo está furado, esses caras estão passando o modelo errado para a gente. É as frases que a gente ouve, né? E então, o problema, pessoal, ele é muito profundo dentro da indústria de mineração, né? E a gente pode resolver problemas muito sérios, né, entendendo a cadeia de valor. Né? Esse é o core da nossa apresentação, né? A gente consegue resolver problemas, a gente está meio brincando aqui, mas a gente consegue resolver problemas muito sérios, recorrentes, problemas que eu diria que são crônicos dentro da indústria de mineração, conhecendo bem a cadeia de valor, né? Esse eu acho que aqui é o ambiente ideal para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder compartilhar com vocês a nossa bandeira, né? De integrar operações. O supervisor da operação de minas, sim, ele precisa de mais informações, ele precisa entender melhor de concentração, talvez ele precisasse entender também como é o embarque, né, lá no porto. Não é só pro forma, mas para entender que ele tem que levantar a mão e falar assim, olha, eu estou sendo medido de uma maneira errada. Né? Eu acho que o meu trabalho está sendo direcionado de uma maneira errada, não é só volume, não é só massa, mesmo que seja uma mina de ferro, né? A gente ouve isso, até na universidade a gente ouve isso. É porque mineração de ferro é massa, é volume, é produção. Não é bem assim. Não, ainda mais agora, né? As minas elas estão ficando mais profundas, mais heterogêneas, o teor está caindo, o mercado está cada vez mais exigente. Então agora eu quero ferro sem sílica, né? Lá no núcleo da Terra. Mas ainda vai ter níquel, então assim, acho que ninguém vai ficar feliz. Mas a hora que a gente traz isso, gente, essa questão de... Se o planejamento ele é uma parte central, a geologia ele é uma parte basal. Então, todas as informações para todos os clientes, e o planejamento é a pessoa que mais tem cliente, porque a operação ela é cliente do planejamento, você tem que dizer para a operação para onde que ela vai, tem que dizer para a infra para onde ela vai, para onde ela deveria ir, né? A infra também é um adolescente, sim, dentro da mineração. Tem uma importância muito grande em infraestrutura, vai desde a pesquisa até o fechamento de mina também, então. E infelizmente é uma área assim, que acaba sendo, né, deixada em segundo plano, junto com a topografia, né? Junto com a topografia. No mesmo quartinho lá. Não, aí você olha assim e fala, mas gente, por que não está chegando? Vocês não acham que devia ter mais uma rampa aí? Não, a gente pediu a rampa tem uns 3 meses. Por que não fez a rampa ainda? Mas tem produção, né? Entendi, mas também tem fila de caminhão, né? Tem produção com fila de caminhão? Não faz sentido, sabe? A gente vai mais além. Por que o desmonte está tendo um backbreaking tão grande e está diluindo o material com estéreo? Pois é. A gente ainda continua discutindo e lidando com essas coisas, né, pessoal? Né? Desmonte, a gente está aplicando um desmonte aqui, mas só que a gente sempre praticou dessa forma, com essa malha. Mas, cara, está dando backbreaking, você está contaminando o seu material. Não, mas funciona, assim, a gente consegue bater a meta de produção desse jeito. Mas, meu querido, é para desmontar, não é para pulverizar, não, tá? A gente ainda pode colocar o material no britador, não precisa britar ele aqui na mina, não? E aí, voltou para a geologia, né? Porque daí o desmonte vai falar assim, mas você tem descontinuidade na rocha? Você tem diferença de granulometria? Você tem isso? Você tem aquilo? Aí eu falo assim, mas por que o planejamento não avisou? O planejamento não avisou porque não está no modelo. Planejamento, engenheiro de minas, ele não enxerga um mundo bonito igual o geólogo. Vocês enxergam uma planela CSV, entendeu? E vocês não me enganam, eu sei que vocês não enxergam o cubinho do modelo de bloco, vocês enxergam só o centroide. Exatamente. Não me engano, eu tenho certeza que nem o cubo vocês enxergam. Por isso que a gente pede que tipo, as informações sejam sucintas e caibam na planilha CSV, Isso, né? Para que exceção? Eu quero uma planilha, né? Você vai com aqueles desenhos bonitos. Não, eu quero uma planilha. Só que, como que o planejamento planeja se a geologia não modelou? Como que... mas planejamento, por que você não avisou a usina que vai entrar um material mais granulado e que vai ter lá uma mineralogia que vai atrapalhar? Eu te avisei, não te avisei? Sim, mas aí a gente precisou também fazer aquele trabalho de caracterização que a gente precisaria fazer para conhecer a estrutura mineralógica, para justamente fazer uma estimativa dessas características e estimar o resultado desse material na planta em termos de consumo energético, recuperação metalúrgica e assim por diante. Por isso que a gente não consegue avisar para a planta se não tiver modelado. Mas, então não adiantou eu te avisar?
Não é. Ah, então tá. Então eu tinha que modelar e estimar, entendi. Exato. Mas eu tenho 300 testes de caracterização aqui, mas não está no modelo. Não está no modelo. Tem os relatórios, e isso é muito comum, pessoal. A gente vê os investimentos, o pessoal faz caracterização. Isso não é um problema. O problema não é o pessoal, para colocar a mão no bolso e fazer teste, isso faz com muita competência. Agora, tornar isso operacional e criar valor dentro da cadeia produtiva é o que é o desafio, por incrível que pareça. Né? Relatórios de caracterização em bons laboratórios, isso é frequente, a gente tem muito. Mas aí pega o relatório, nossa, está aprovado, está ótimo e vai para a gaveta. Por que isso não vai para o modelo? Por que isso não se torna um modelo geometalúrgico, por exemplo? Pessoal, a gente está brincando porque, na verdade, essas questões, elas não são difíceis de resolver. Na verdade, são questões muito simples. Só faltou ser pensado. Só faltou parar, eu vou fazer porque eu já virei meme, os meninos adoram falar sobre isso, só faltou inspirar antes de transpirar. A gente começa a entrar na rotina de cada um dos setores, cumprir isso, cumprir aquilo, eu tenho que fazer um modelo, eu tenho que entregar a estimativa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas você esqueceu de perguntar, eu tenho um problema do desmonte para resolver, eu tenho um problema da britagem para resolver, eu tenho um problema da infra para resolver, eu tenho um problema de estoque para resolver. Já pensou que a gente vai viver agora com essa questão das barragens, um problema seríssimo de espaço? Agora a gente tem que ter áreas gigantescas para fazer pilhas. E a gente tem que fazer pilha de material que a gente não conhece o comportamento. E se você pega a forma como esse material está descrito, ele está descrito assim, areia, silt e argila. Até onde eu sei, isso não é mineralogia, isso é granulometria. Você não sabe o que você vai empilhar, você não sabe se esse material ele é expansivo, se ele é compressivo, se ele é hidrofóbico, o que vai acontecer com esse material. A gente começa a perceber que existem diversos problemas, e é como se a gente fosse empurrando uma coisa com a outra, né? Aí eu não posso fazer isso, então vou fazer isso. Como se aquilo fosse uma solução isenta de complexidade. E aí o que parou de acontecer foram as pessoas olharem para esses sistemas. E a provocação aqui é sim a geologia e o planejamento, porque a geologia ela vai ter todas as informações, porque tudo, gente. Eu não estava à toa em Aracaju ontem acompanhando o carregamento. Eu estava lá porque quem conhece de mineralogia, quem conhece de comportamento de material, é o geólogo. Só que se o geólogo ele se exime de entender o restante da cadeia e fala assim, olha, o meu problema é lá fazer a sondagem, descrever o furo, o meu banco de dados ele precisa de colar, lito e ácido, não é isso? É só. Só que a geologia, a pesquisa ela pressupõe a lavra. Então eu preciso de informações de hidrogeologia. Edmund, eu consigo minerar, né? Abrir a cava, atingir o lençol, não fiz rebaixamento. Vai funcionar? Não vai funcionar, Marcela. Mas dá para rebaixar rápido, né? Também não. Também não. Então nós temos outro problema. É isso que a gente precisa sempre falar sobre isso também. E se eu não rebaixar, é recurso? Se você não rebaixar, não é recurso, não converte em recurso. Não tem uma razoável perspectiva de extração econômica? De jeito nenhum. E isso é um assunto muito sério, né? Porque, vou mais além, tá, pessoal? Mineração de grande porte hoje longe, muito distante de comunidades, como a gente via no passado, há 20, 30 anos atrás, é frequente? Não é mais frequente, né? Então, se a gente tem comunidades perto, uma operação de rebaixamento de lençol freático que em outros tempos não geraria um impacto tão significativo, hoje ele é um assunto muito sensível na relação da mineração com a sociedade, né? Se você está desenvolvendo um projeto que ele pressupõe o deslocamento do lençol freático que vai prejudicar a vazão de mananciais, por exemplo, o seu projeto, lamento, ele já está condenado, ele é natimorto, ele não vai sair da prancheta, né? Então, não tem como a gente desenvolver um projeto dessa forma. Então, por isso que essas variáveis, elas precisam receber uma atenção. Então, a gente não consegue converter recurso em reserva, a gente não tem um cone de rebaixamento factível, que faça sentido para o negócio em termos operacionais e que também faça sentido para a sociedade. Tá?
esse aspecto social que eu estou falando, né, ele é cada vez mais contundente, o chamado a licença social, né, e os impactos que a mineração pode gerar para a comunidade são cada vez mais sensíveis. E aí a gente tem que a gente tem que estabelecer critérios para poder avaliar o projeto, executar a avaliação especialmente de reservas, né, considerando essas variáveis, que são, até mesmo códigos internacionais consideram aspectos sociais como fatores modificadores. Tudo bem que existe uma situação em relação a recursos e reservas e viabilidade, que é a questão da data efetiva, né? Então, não necessariamente um projeto hoje negativo é um projeto negativo, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque são diversos fatores sociais, ambientais, econômicos. Não, o preço daquele bem ele dobrou de valor, de repente aquilo passa a ser execuível. Então, tem uma questão de data efetiva. Mas é justamente isso. O que faltou aqui desde o início? Faltou interface. Faltou o geólogo de exploração entender o problema do que é a cadeia como um todo. Faltou o geólogo de desenvolvimento saber que ele tem que criar um modelo consistente o suficiente para o planejamento responder às questões dele de reserva. Faltou a gente entender que aquele modelo geológico ele vai dizer tudo que vai ser decidido na mina. Se eu tenho que decidir o desmonte, eu tenho que ter informações suficientes para isso no modelo. Se eu tenho que decidir a planta, a britagem, a concentração, eu tenho que ter informações suficientes. Se eu tenho que decidir as drenagens, eu tenho que saber. Se eu tenho que decidir onde colocar uma pilha, eu tenho que saber. Eu não vou colocar a pilha em cima de um calcário. Não, ninguém faz isso. Né? Porque calcário ele é solúvel, né? Ela vai virar um buraco, a pilha pode afundar, né? Mas não, todo mundo pensou nisso, ninguém ia colocar uma pilha assim, né? Então, esses entendimentos vêm de entender a importância do planejamento para a cadeia produtiva, porque o planejamento ele é esse maestro que vai pegar todas essas interfaces, ele é o cara que tem que ter maior paciência, ele vai ter que ouvir. Ai, tá bom, vendas, entendi. Ai, tá bom, operação. Tá, obrigada, entendi, planta, entendi. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir de todo mundo, vai virar para a geologia e falar assim, aqui, eu estou precisando de um modelo. Eu preciso de tantas toneladas, de tantos milhões de toneladas de material rico e tem que ser perto aqui onde está a escavadeira. Então aí fica doido comigo, porque se é para eu ficar doido, vamos ficar doido junto. É para ficar doido, todo mundo. É isso. E aí, gente, vem a pergunta, né? Um trabalho em conjunto entre planejamento e geologia. Uma solução integrada. O que eu ganho? Assertividade, eu avanço, eu entrego um resultado para quem? Quem que quer resultado? Quem, pessoal? O dono! Que bom! Que bom! É isso. Mineração não é filantropia. Todo mundo está aqui estudando, fazendo isso daqui tudo, porque a gente tem que gerar dinheiro. Se aquele negócio dá dinheiro, ele vai ficar... Não der dinheiro, ele vai ficar aberto? Não. Ai, mas o modelo tá tão bonito. Não tá bonito o meu modelo? Sim, ficou lindo, mas... Por que você vai fechar a mina, então? Mas aqui é um negócio, a gente não faz por esporte, né? Geologia é interessantíssimo, mas a gente não é um esporte, né? Não é uma... Ele tem que gerar receita, né, pessoal? E até mesmo os gastos que a gente julga que eram completamente dispensáveis, eles têm que ser extirpados, né, da cadeia produtiva, né? E muitos deles são possíveis de serem eliminados com a comunicação melhor, né? Com a integração maior. É isso. A última pergunta da minha parte, o Edmond continuar falando mais sobre a questão do planejamento. E aí tá a deixa perfeita para ele. Eu consigo operar sem modelo? Consigo. Né? Quanta mina tá por aí operando? Sem nem licença, às vezes, né? Quem dirá o modelo. Opera sem licença, né, cara? Que dirá de... Eu consigo? Gente, eu fui dar essa palestra na faculdade, aí tinha um rapaz, ele levantou a mão, assim, na hora que eu terminei de falar, ele falou assim comigo, tem uma mina na minha família há 30 anos. Nunca um geólogo ou engenheiro de Minas pisou lá. Ok, ele tem razão. Mas o que ele não tem? O que essa mina sem modelo e sem planejamento? O que essa mina não tem? Previsibilidade.
o que a mina não tem, por que isso tudo faz sentido? Porque eu acho que, assim, pra gente estar aqui falando esse tanto de coisa, tem que fazer sentido, né? Faz sentido? Claro que faz sentido, porque a gente tem que dar um retorno financeiro. Faz sentido não ter? Não, não faz. Tem gente que não tem? Tem gente que não tem, mas não tem previsibilidade. Você não sabe para onde que vai, e não tem previsibilidade nenhuma. Você não sabe nada de coisa nenhuma. Então, não tem discussão em relação à questão. Sem o modelo, sem a estimativa, sem o planejamento, sem a interface das áreas, sem a gente entender todas essas coisas funcionando em sinergia. Gente, a sensação que eu tenho em algumas visitas, eu gosto muito de dança. Aí eu fico olhando as pessoas, eu tenho a impressão que é uma apresentação em conjunto, aí um vira para lá, outro vira para cá, outro vai para trás. Pô, imagina vocês irem assistir um balé que cada um vira para um lado, assim, um bate com o outro. Caramba! Por quê? Porque não entendeu para onde que vai, não entendeu qual que é o ritmo, qual que é a dança, não entendeu. É isso. Então, o que a gente tem que fazer é sair dessa caixinha, olhar e falar assim, olha, isso daqui tem que mudar, tem que ir para isso. E não adianta, assim, ou a gente dá a mão para os nossos geólogos, eu falo, dá a mão para o engenheiro e fala, tá bom, pergunta o que você quer saber, deixa eu te ajudar a resolver esse problema, então não vai funcionar. É isso aí. Exatamente. E essa conexão, pessoal, entre as áreas, né, a relação do planejamento com a cadeia de valor mineral é um ponto central, é o ponto-chave dessa apresentação. É onde nós, aqui, a maioria das pessoas aqui nesse grupo, consegue contribuir. Né? Entender qual é a posição do planejamento nessa cadeia de valor. E como que a gente pode estabelecer essa conexão. De como que a gente pode prover informações melhores e até mesmo solicitar para os nossos fornecedores, são geólogos, né? De uma forma correta. O que a gente precisa que os geólogos passem para nós? Que tipo de informações que eles querem que a gente precisa que eles passem para a gente? Então, essa comunicação ela acontece em todos os níveis, em mão dupla. Né? A gente precisa levantar demandas consistentes, claras, né? Para que a gente receba também um produto consistente e claro. Né? Então, essa é um ciclo que a gente vai, que é o ciclo que a gente propõe, né? É algo que muitos de vocês já conhecem, né, a nível teórico, mas na prática a gente vê alguns ruídos. Alguns não, muitos ruídos, né? Muitos ruídos. Então, como a Marcela explicou muito bem, tudo começa com a exploração mineral. Né? É a fundação do projeto. Né? É a fundação do projeto. Ele é construído em cima da exploração mineral. É sobre a exploração mineral. Né? Todas as decisões que são tomadas dentro de um projeto de mineração, ele vai em uma maior magnitude ou menor magnitude tá suportado pela exploração mineral. Né? Então, é o primeiro elo da cadeia, né? É a exploração mineral. E depois disso, quem é o cliente da exploração mineral? É o planejamento de lavra. Né? A gente vai se valer dessas informações, nós vamos utilizar essas informações para entender a viabilidade econômica daquele projeto, para poder verificar como vai funcionar a conversão de recursos e reservas, né? E estabelecer e emitir alguns relatórios, emitir informações que vão suportar tomadas de decisões de negócio. Né? Vamos investir em uma planta? Que tamanho vai ser essa planta? Né? Qual é o aporte de recursos que nós temos condições de poder aportar agora no projeto na primeira fase? Vai ter uma segunda fase? Vai ter uma terceira fase? Né? Então, muitas decisões estratégicas do negócio são tomadas, as decisões estratégicas do negócio são tomadas aqui no planejamento. E depois, pessoal, depois do planejamento, depois de ter estabelecido, né, de ter estabelecido o volume, a magnitude dessa reserva, a gente começa aprofundar e ter mais detalhes sobre planta de processamento, sobre infraestrutura, sobre estrutura administrativa, logística, e tudo isso é um assunto que é tratado dentro da engenharia de projetos, né? Que vai garantir a infraestrutura necessária para que o negócio funcione. Né? Depois disso, né, depois que a engenharia de processos executou, a engenharia e projetos, né, com base nos resultados do planejamento de lavra, né, executou os projetos, executou todo o estudo locacional e o projeto das estruturas principais da mineração, vai entregar para implantação em construção.
E aí sim, vai entrar aí as empreiteiras, vai entrar aí a montagem eletromecânica de plantas de processamento mineral, instalação de equipamentos, obras civis e etc. Depois que tudo isso está pronto, nós iniciamos a operação, né? A operação e a produção, né? A gente vai começar a lavrar, a gente vai começar a marcar os avanços, a gente vai começar a executar os primeiros períodos de sequenciamento de lavra, a gente vai marcar isso no campo, né, juntamente com a topografia que está presente em todas as etapas da cadeia produtiva, né? E à medida que a operação e a produção elas vão avançando, né, a gente vai começar a fazer, a criar KPIs, a controlar KPIs que vão nos dizer como é a qualidade das informações que nós estamos produzindo, né? Isso só acontece depois que a operação inicia suas atividades. Né? E depois disso, fechamento de mina. Né? E o processo de fechamento de mina, pessoal, numa abordagem mais atualizada, nós inserimos também conceitos de pós-fechamento de mina. Né? Não basta a gente poder... É o que a Marcela trouxe exemplos muito interessantes, muito ricos, né, para nós. Que é o quê? O fechamento de mina não é só você entregar uma área gramada e com a topografia adequada dentro daquela superfície original da área, né? Será em uma situação frequente, né, Marcela? Aquela área onde a gente está usando para recuperar a topografia, recuperar a área minerada, não tem as mesmas características originais, né? Vamos imaginar que a gente formou uma pilha de estéreo em cima de uma rocha que ela é sensível à ação da água, né? Que ela é sensível ao ataque químico, por exemplo. Será que essa recuperação da topografia ela vai se tornar estável no pós-fechamento? Né? E ao contrário do que a gente imaginava há 10, 20 anos atrás, isso sim, é problema dessa cadeia produtiva aqui. Ó. Nós temos que trazer respostas para isso aqui. Né? A gente tem que garantir com que as estruturas que a gente está deixando, entregando como fechamento de mina, vai ter uma estabilidade mínima depois do encerramento do projeto. Né? E como que essa área vai ser utilizada? Será que o uso futuro dela, será que vai ser uma área de produção de energia eólica? Será que vai ser entregue para a população como uma área de lazer? Será que para esses fins, esse grau de estabilidade das nossas estruturas, dos nossos aterros, eles suportam esse tipo de atividade? Né? Então, são perguntas que devem ser respondidas desde o planejamento, logo após a exploração mineral. Então, isso são questões que devem ser discutidas ou mensuradas desde o planejamento de lavra. Né? Quando a gente vai usar o micromine para poder fazer a conversão de recursos e reservas, né, Beck? A gente precisa penalizar o fluxo de caixa com o que a gente vai gastar na recuperação ambiental. Lembra, pessoal? E a gente pode fazer isso até mesmo, a gente pode até discriminar litologias diferentes, litologias, litotipos, ou qualquer que seja a classificação, pode ser por grade shell, pode ser por litotipo, penalizando alguns volumes dentro do nosso modelo. Olha, toda vez que entrar teores altos, eu penalizo mais o meu fluxo de caixa e vou destinar mais recursos para recuperação ambiental. Isso é uma ferramenta que já está há bastante tempo, né, no Micromine, e é possível a gente conhecer isso antes de começar o projeto. Então, com o Micromine, a gente tem condições de poder discutir essas questões de pós-fechamento antes de abrir um projeto de mineração. Né? Em termos econômicos, que é o que faz sentido para nós quando a gente está aqui nessa etapa, né, Beck? Quando a gente está em etapas de planejamento estratégico, o que faz sentido para a gente é saber quanto vai custar isso. Quanto vai custar fazer esse controle? Quanto que a gente vai ter que pagar para a Marcela para ela vir aqui e dizer para a gente qual é os mecanismos de controle que a gente pode sugerir para, olha, aqui para uma área de lazer, para o pessoal fazer caminhada, ok. Mas para uma usina de produção de energia eólica, eu acho que não é um bom negócio, porque isso precisa de obras civis muito robustas e a fundação precisa ter uma confiabilidade muito grande. Então aqui esse local não é destinado para esse fim. Dá para construir um prédio de 20 andares em cima de uma pilha? Não vai dar para construir um prédio de 20 andares em cima de uma pilha que tem calcário embaixo. Mas uma área de lazer, talvez faça mais sentido. Um campo de golfe, né, Marcelo? Gente, eu acho que... eu tenho certeza. Né? A maioria dos problemas, me arrisco a dizer que
dentro do que eu conheço de estatística, 99% deles, porque 1% ali realmente é fatalidade, é coisa que fugiu do que a gente tinha entendido. Mas uma vez que a gente realmente entende quais são as questões, quais são os problemas, entende que as respostas estão aqui. O Edmond estava falando, eu estava vendo aquela usina ali, eu lembrei de outras 2 situações em que às vezes a gente para muito no pensar sobre a planta. Mas a gente tem um outro cliente que normalmente tem ali uma siderurgia, né, envolvido, o calcário, por exemplo. Né? Se a gente for pensar, a gente está falando muito de metálicos. Mas isso foi uma situação real em que eu tinha uma especificação de um produto, né, de calcinado simples, que era para ir para a siderurgia. Tem que ser esse dolomita e tem que ser esse calcário, porque não pode ter tanto a mais de magnésio no calcário, nem pode ter isso desse lado. Aí eu falei, mas faz sentido, esses negócios entram junto no forno. Aí por que eu estou violentando tanto a mina, buscando um material tão puro, com uma especificação técnica tão grande, se eu depois posso trabalhar na blendagem? Aí vai a Marcela, né? Deixa eu estudar esse negócio aqui da siderurgia, deixa eu ver como funciona. Aí você vai e pergunta, por que é assim? Complexo de Gabriela. Todo mundo conhece o Complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Complexo de Gabriela. Se você pergunta o porquê, ninguém sabe. Sempre funcionou assim. Sempre Quando eu cheguei aqui há 15 anos assim. atrás, eles faziam assim, me ensinaram assim. Me ensinaram assim. E aí eu peguei, liguei lá pro pessoal e falei, aqui, tem algum problema se eu te mandar um calcário com um pouquinho mais de magnésio e um dolomito com um pouquinho menos de magnésio? Não tem, não. E, gente, foi só um telefonema. Isso fez com que você aumentasse a recuperação da jazida enormemente. Calcário destinado a cimento. Ah, não, mas para produzir o CPH tem que ser um calcário assim, 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 assado. Não pode ter ferro, não pode ter alumínio, não pode ter isso. Mas aí sabe o que eles fazem lá no silo? Eles colocam bauxita, colocam escória. Aí você fala assim, ué, por que eu não posso usar, então, essa formação aqui que naturalmente já tem o alumínio e já tem o ferro? Para que eu tenho que comprar bauxita e tenho que comprar escória? Eu tenho que comprar sucata. Escória não, desculpa. Tem que comprar sucata para colocar no forno. Ah, não, pode. Mas sabe por que não podia antes? Porque a geologia não conhece o processo. Porque quem conhece o material não conhece a cadeia. Então, sem conhecimento integrado, sem colocar essas coisas, o que acontece é que a gente joga material fora, fica fazendo processos caríssimos, fica dando tombo, fica fazendo 1 milhão de coisas, porque a gente só não entendeu como que isso aqui funciona e não entendemos que às vezes a gente tem que colocar aqui respostas de coisas que estão lá. Que o estéreo precisa de densidade. E não pode ser 2,7. E que um estéreo que tem 2,5 e outro que tem 2,8 muda totalmente o dimensionamento de frota. Mas na média? Ah, não funciona assim na média. Aí você descobre, porque eu só descobri isso no curto prazo, e olha, fiquei uns 8 anos e meio sem saber, na hora que eu fui para o curto prazo. E quando você carrega um caminhão, você carrega o caminhão úmido. Não é óbvio? É óbvio, né? Mas o modelo da geologia é na base seca, né? A gente estima recurso com densidade na base seca. Aí você vai começar a fazer reconciliação e não vai. Aí você fica louca, aí você zera o Excel 1 milhão de vezes, fala assim, não, matemática, pelo amor de Deus, cadê essa massa? Para onde que foi isso? Ah, mas é porque tem água junto. Gente, são coisas tão simples, são coisas tão óbvias. Sabe o que é média? Se eu colocar o meu pé na geladeira e minha cabeça no fogão, na média, tá tudo ok. Você está na temperatura certa. Estou na temperatura certa. Tem 2 sanduíches, eu como os 2. Na média, estamos alimentados. Sim. Porque, gente, o que determina o comportamento de uma população não é a média e a variabilidade. Então, se a variabilidade da umidade é alta, o impacto disso é muito alto, porque qualquer coisa pequena vezes muito é muito. E o objetivo da mineração é produzir bens minerais demandados pela sociedade, contribuindo com o desenvolvimento sustentável das comunidades, que é uma missão que a gente estabelece, que é uma missão razoável, que é uma missão que ela é comum para todas as nossas operações ou negócios que a gente esteja envolvido, né?
E o aproveitamento responsável dos bens minerais passa por desafios econômicos, sociais e ambientais. São os fatores modificadores que a gente comentou, né? E quais devem ser incorporados e tomadas as decisões do negócio, né? Mas o que é mineração sustentável, né? A gente tem essa citação do Russlid, né, que é uma referência muito importante para nós, né, que é planeje sua mina e cumpra o plano, né? Pela citação parece simples, né, mas só que essa ação, ela, no dia a dia, ela não é tão elementar e não é tão fácil como a gente imagina, né? Por características do negócio de mineração, nós estamos suportados em algo que não é uma ciência exata, né? É difícil cumprir isso aqui. Por quê? Né? Geologia, ela não é uma ciência exata, né, Marcelo? Então a gente tem, por mais que ela se esforce, por mais que a gente tente fazer um trabalho nos melhores padrões, por mais que a comunicação seja azeitada, né, Marcelo? Vai ter uma incerteza geológica associada ao plano de lavra. Então executar um plano de lavra, ele é desafiador. Ele é desafiador por si só. Mas eu não menti. Chama estimativa. Exatamente. Em momento nenhum ela Eu mentiu, falei que é um cálculo. Eu falei que é uma estimativa. É um modelo. Sim. A gente pode até seguir assim. A gente fala muito, né, Marcelo? Mas me veio na cabeça os planos, os modelos estocásticos, né? Os modelos determinísticos, porque aqui é uma abordagem determinística, né? Vai ter 57,5% de ferro e ponto. Você vai lavrar 20 mil toneladas aqui e vai ter 47% de ferro aqui. Será? Né? Qual a chance disso acontecer, né, Marcela? Existe uma probabilidade associada? E é média. Então, essa é uma abordagem estocástica, né? Uma coisa que a gente seria o quê? Falando uma linguagem mais simples, é a gente entregar um plano, mas associado a ele uma probabilidade de ele acontecer. Pode ser alta, pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa em algumas situações, mas ele vai ter uma probabilidade de acontecer, que é uma abordagem muito diferente do que é aplicado na indústria hoje, né? Que é uma abordagem estocástica, que aí que é um outro assunto que a gente pode discutir outro dia, né? E aqui, pessoal, eu só trazendo para vocês as características de cada uma dessas, assim, para a gente poder recapitular, né? E sempre é bom revisitar, né? Quais são as características de cada um desses elos da cadeia de valor mineral, né? A Marcela explicou muito bem, né, que a pesquisa mineral, o que se espera da pesquisa mineral? Exploração mineral e campanhas de sondagem, amostragem dos furos, análise química, estruturação de banco de dados geológico, né? São só temas assim que são assim muito sensíveis dentro de um projeto de mineração, né? E geração de modelos geológicos, modelos de blocos e classificação de recursos minerais, né? Que são os eixos principais, né? Eu diria que cada um desses itens são como se fosse uma gaveta, né? A gente pode abrir isso aqui e daí de cada gaveta vai sair outras disciplinas, outros itens muito importantes do projeto, né? O planejamento de lavra, pessoal, nós vamos definir a estratégia do projeto. Vamos dividir em fases. Quantas fases? 2 fases. A gente vai privilegiar um determinado tipo de material. A gente vai buscar uma REN nas etapas iniciais do projeto, um determinado valor de REN para isso reverter num comportamento econômico, num fluxo de caixa pré-estabelecido. Será que o projeto consegue suportar isso, né? Então, essas decisões estratégicas do projeto são tomadas aqui. Entre outros vários exemplos, a gente pode adotar associando características econômicas e operacionais. Seleção do método de lavra, né? Definição dos cenários e premissas, definição dos benefícios de otimização da cava, sequenciamento, operacionalização, alocação de rampas, né? E avaliação técnica, econômica e avaliação de risco, né? Que também é algo também que é um pouco nebuloso para muitas empresas, né? Tipo, medir o risco, né? Qual o risco desse projeto, né? É engraçado, né, Marcelo, que a gente está, assim, voltando àquele assunto, a gente está em cima, a gente está sentado em cima de uma coisa, a gente está colocando o nosso projeto em cima de uma coisa que não é uma ciência exata. É umas geociências, né? Já tem o risco associado, mas quando você vai explicar, olha, você precisa medir o risco do seu projeto. Não, mas por que a gente precisa medir só se vai ter minério e se vai ter o teor? Medir o risco disso? Né? Fazer uma análise de risco, mas como assim medir uma análise? Mas eu explico, cara, mas uma fábrica de carros, que é assim uma ciência exata, uma construtora, uma empresa de construção civil, ela mede o risco, que é uma ciência exata, agora uma mineração não mede o risco.
associado ao projeto. Nós somos muito restritos ao que está no subsolo, a gente não consegue mudar de lugar, né? Para afastar alguns riscos, né? Rigidez locacional vai riscos políticos, bastante. riscos sociais. E a gente não consegue afastar esse tipo de situação. Vale a pena medir isso? Né? Isso vem acontecendo de maneira mais tímida, né, Marcela? Muitas empresas, as major companies, né, elas fazem esse tipo de exercício já há um bom tempo. Né? A gente for lá entrar no site da Vale, pegar os reports deles para os investidores, existe capítulos de análise de risco. Né? Só que isso é difundido na indústria? Será que faz sentido para uma pequena e média empresa? Claro que faz sentido, claro que faz sentido. Só que não é cultural, né? Não é cultural. Mas faz todo sentido para o negócio, para ganhar mais previsibilidade. Né? Projeto de engenharia, né? A gente já falou isso, pessoal, isso aqui é só um backup mesmo. Aqui nessa etapa, por exemplo, que a gente vai estabelecer e vai iniciar processos de licenciamento ambiental, por exemplo, né? Projetos de montagem eletromecânica, drenagem, terraplenagem, detalhamento da infraestrutura a ser utilizada e definição da rota de processo. Definição da rota de processo. Né? E será que existe essa... Deixa eu ver, onde é que está o... E será que existe uma troca de informações? Porque aqui, ó, a gente vai definir a rota de processo. Será que o processo, a planta piloto retorna informações para o seu fornecedor? Né? Outro aspecto cultural também, né? A gente não tem esse hábito, não, mas o motivo do pessoal do planejamento deles existirem é mandar relatórios para mim. Eu não devolvo nada para eles. Né? Será que vale a pena a gente retornar ao cliente e voltar para o fornecedor com informações da planta piloto? Né? Da caracterização, das etapas de algumas características ligadas a atividades típicas de projeto de engenharia, retornar essas informações para o planejamento? Né? Então, isso são ações necessárias. Aí eu vou passar mais rapidamente implantação, construção, né? Operação de mina, todo mundo a gente já conhece muito bem, né? Funções, né? Executar as operações unitárias, né? De perfuração, desmonte, carga e transporte, processar esse material, logística, né? Aí é por isso que a musculatura, né, das etapas, por isso que é tão forte a operação, né? Ela tem os brinquedos, eles têm os brinquedos, né? Eles têm os caminhõezinhos, né? Então aqui que o planejamento, o projeto tem contornos reais, né? E finalmente fechamento de mina, onde existe a transição econômica de uma fase de mineração para uma fase pós-mineração. Será que vai ser um parque? Será que vai ser uma usina eólica? Será que vai ser um condomínio? Né? Então essas questões são discutidas e também tomam contornos reais nessa fase. Né? E aqui as cadeias de incerteza. Eu vou até... esse é um ponto aqui, vou colocar as incertezas. Né? No fechamento de mina. Será que a mina vai fechar mesmo? Se o preço do material dobrar, será que ela vai fechar mesmo? Né? A operação ela vai ser viável? A gente vai conseguir operar com esse cenário econômico? Né? Os riscos financeiros? E eu já estou concluindo, tá, pessoal? Vou só trazer aqui os riscos. Né? A gente está falando de riscos, só para concluir, é uma provocação que eu trago para vocês, a gente mapear os riscos, né? Implantação e construção, os riscos operacionais do projeto, né? Será que uma atividade de construção eletromecânica com mão de obra intensiva, as pessoas estão expostas a risco e isso pode gerar atrasos no projeto? Sim, né? O projeto de engenharia, será que ele está lidando com os riscos socioambientais? Né? Será que a gente está conseguindo ter a dimensão correta desses riscos? Né? E aqui no planejamento a gente tem que lidar com essas incertezas operacionais. Se de fato a gente vai conseguir operar essa mina com um lençol freático nessa posição que ele está. Será que a gente consegue ter uma bomba que consiga rebaixar o lençol dessa forma? Né? Será que a porosidade do material a gente conhece exatamente e que vai permitir essa vazão monstruosa que a gente está prevendo? Né? E a maior de todas elas, né? A incerteza geológica. Né, que a gente discutiu desde o início. Né? A gente termina a apresentação aqui falando, né, colocando o principal risco, a incerteza geológica. A gente começou falando disso e vamos terminar falando disso, Marcela. Que está presente aí no nosso dia a dia. Certo? Bom, pessoal, agradeço vocês pela atenção, né? E é isso. Muito obrigado.